A parábola do filho pródigo. Todos vocês conhecem, né? Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar sobre os meus lábios, liberdade de falar através de mim, Senhor, porque eu também, Pai, me coloco no prumo desta mensagem. Porque, Pai, nós temos que estar cada dia mais vigilantes. Porque, Pai, o mundo é tenebroso. O mundo, ele jaz no maligno. Mas a Tua palavra diz que quando nós passamos a conhecer a Ti como filhos de Deus, passamos a conhecer a Tua natureza, ela nos livra dos estádios que a tentação nos oferece neste mundo. Ajuda-nos esta noite, Espírito Santo. Tenha liberdade no meio do Teu povo, no meio da minha vida. Fala comigo, Senhor, porque eu preciso mais de Ti do que os meus irmãos que estão aqui. Fala ao meu coração primeiro, Senhor, e fala ao coração deles, como Tu já tens falado. E que esta glória, esta honra e este louvor deste dia, ao final desta reunião, seja para o louvor do Teu reino. Em nome de Jesus, que toda a igreja diga amém. Amém? A palavra do filho pródigo diz assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço lhes disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou-o. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele lhe informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, você jamais transgrediu uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? O rapaz estava revoltado, né? Então ele respondeu, o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, olha, eu já ouvi muita mensagem sobre o filho pródigo, muitas. E eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar sobre o filho pródigo? O que eu vou falar? E semana passada eu estava conversando até com o Cláudio. E o Cláudio falou assim, essa mensagem, esse tema é bom, né, Cláudio? Mas eu falei assim, Cláudio, eu não vou falar sobre o filho pródigo, não. Mas eu vou falar sobre a natureza do filho pródigo, que tem a ver com a gente. Vamos parar para analisar alguns detalhes dessa casa, que tem a ver com a natureza e pode ser que tenha a ver com as nossas vidas. Uma casa
né? Como qualquer casa. Uma casa que tinha um pai bem-sucedido, não é verdade? Um pai bem-sucedido. Deveria ser o quê? Um alto fazendeiro, né? Deveria ser um homem de grandes posses, né? Fazendeiro. Uma casa que tinha servos, que tinha fartura. Uma casa que tinha tudo que uma criança precisava, um adulto precisava. Uma casa onde este rapaz cresceu, ele cresceu nesse ambiente, e nesse ambiente que ele cresceu, ele deveria ouvir as pessoas falando do mundo, falando das coisas que aconteciam lá fora, que eram boas, e ele foi crescendo naquele ambiente. A Bíblia não diz que esse homem era cristão, a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que este homem tinha temor a Deus. A Bíblia diz que este homem tinha temor a Deus pelas palavras dele. A Bíblia não relata que ele era cristão, diz que ele tem o temor de Deus. Então podemos analisar que, diante de tudo isso, nesta casa faltava uma figura. Ou faltavam 2 figuras, ou talvez faltassem 4 figuras. Nesta casa faltava a figura da mãe. Você já reparou isso? Você reparou como as pessoas pregam sobre o filho pródigo, né? Mas faltava a figura da mãe. Onde estava esta mãe? Será que esta mãe estava viva? Será que esta mãe, ela vivia? Ou será que esta mãe era uma viúva? Esse pai era um viúvo, essa mãe era falecida? Né? A Bíblia não relata. Então vamos analisar pela questão familiar primeiro. Como é que foi a natureza dessa criança foi criada? Um jovem criado junto com seu irmão, indo ao campo, trabalhando junto com seu pai, participando de tudo que seu pai fazia, e sempre ouvindo as coisas boas que seu pai. Mas será que este menino, este jovem garoto, esse filho pródigo, ele tinha diálogo com o seu pai? Será que o diálogo dele não era maior com os de fora do que com o pai? Por que acontece? Por que nós podemos ver isso? Eu estava analisando, Senhor, o que tu vai me dar essa palavra para pregar? Ele falou, porque muitos não têm dialogado comigo. O diálogo é pouco. Como é que o cristão dialoga com o pai? Como é que o cristão fala com o pai? Com oração, com leitura da palavra, com envolvimento na casa de Deus, com envolvimento com o seu corpo, né? Envolvimento junto com a casa de Deus. E nós podemos ver que esse menino aqui, esse filho pródigo, ele não tinha esse envolvimento com o pai dele. Porque se ele tivesse envolvimento com o pai dele, ele talvez fosse que nem o irmão mais velho. Estaria ativo, trabalhando, atuando na fazenda, fazendo os trabalhos todos que não estava fazendo. E o que aconteceu com este homem? Este homem, de repente, ele foi pego desprevenidamente pelo seu filho mais novo e falou assim, aí, velho, se liga aí no que eu vou te falar. Eu quero tudo que é meu. Vamos usar a linguagem do jovem hoje. Aí, mano, passa tudo que é meu, passa meus bens, meu dinheiro, meu ouro, que eu vou viver minha vida. Eu vou viver o que eu quero aprender, o que os caras falam lá fora. Essa é a linguagem do garoto. O pai não entendeu nada. Ó. O pai falou, mas por que tu vai fazer isso? Mas o pai não usou de sabedoria. O pai não usou de autoridade. O pai não usou do temor que relata aqui, que ele fala para o filho mais velho. O versículo 24 diz que ele falou assim, ó, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele falou para o filho mais velho, depois que o filho mais novo chegou, retornou. Mas na hora que ele tinha que falar, ele não falou. E o filho pegou tudo que era dele, ó, saiu, foi viver o mundo, foi viver as coisas que o mundo lhe apraz. Nós estamos hoje vivendo, gente, períodos difíceis na casa de Deus. Períodos onde nós estamos na igreja, mas as tentações estão ali fora. Uma a uma. E esta noite eu quero te mostrar 7 estágios que levaram o filho pródigo a se afastar do pai. E que Deus tenha misericórdia de nós,
para que nós não estejamos incluídos em um desses estágios. Porque se nós estivermos excluídos nesse estágio que nós vamos falar aqui agora, eu e você temos que estar aqui e falar, Senhor, eu quero voltar à natureza espiritual de Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém? Porque este menino, ele fugiu. Porque 7 estágios da natureza humana e da natureza carnal se achegaram a ele. Porque quem é filho de Deus procura viver a natureza espiritual. E se você procura viver ela, diga amém. Está fraco, hein? Viu como é que está fraco? Você vai entender. Vamos ver um pouquinho dos estágios dessa natureza. Este menino andava ali na fazenda e ele começou a olhar e ver talvez os empregados, talvez o próprio pai na conversa, porque a gente sabe que na roda a conversa sai de tudo quanto é tipo, né? E aí, rapaz, eu estou aqui na fazenda, mas ó, lá fora tem show, lá fora tem baile, lá fora tem futebol, lá fora tem amizade, lá fora tem, rapaz, uma vida diferente, lá fora a gente não precisa acordar cedo para ir para a igreja, lá fora você não precisa, vamos usar a linguagem de hoje, né? Lá fora você não precisa se preocupar de estar lendo a Bíblia, lá fora você não precisa se preocupar de olhar, de orar, você não precisa se preocupar de fazer nada, só precisa se preocupar, entendeu? Lá é assim, cara, chega lá, está com dinheiro, compra, paga, bebe, pai, e o garoto foi crescendo sem ouvir aconselhamento do pai, porque ele não tinha conselho do pai, não tinha mãe, ele não tinha mãe, tinha um pai, a mãe devia ser falecida. E aí, o olhar desse garoto, ele começou a ficar atraído. O primeiro estágio da tentação, para nos tirar da natureza espiritual e para nos levar à natureza carnal e humana, a vivermos dessa natureza, se chama o olhar. O olhar. Pelo olho, a gente observa. Pelo olho, a gente é atraído. E quando nós somos atraídos, a nossa mente recebe. Segundo estágio. Depois que aquele menino olhou, ele começou o quê? A cobiçar. Ele começou a cobiçar. Começar a cobiçar o quê? Vou começar a cobiçar o que esse pessoal está falando. Começou a criar o quê? Dentro dele o quê? Um desejo. Começou a florescer nele o quê? Uma vontade. Começou a florescer nele o quê? Uma emoção. Começou a florescer nele o quê? Uma atração. Caramba! Estão falando. Mas meu pai nunca falou isso para mim. Isso foi antes dele sair. Por que ele saiu da presença do pai? Porque ele observou o olhar, pelo olhar, as coisas que aconteciam em sua volta. Ele começou a cobiçar, e a Bíblia não fala, mas eu botei aqui, ó, o olhar. Este atrai a sua mente, e você fica logo com a mente atraída. A cobiça, ela floresce a vontade, e entra em ação o quê? A vontade da carne. Mas não é a vontade da carne, não é para fazer sexo não, gente. Não é isso não. Carne não é só vida sexual não. Carne é prazer. Carne é comodismo. Carne é desejo. A carne nos leva a muitos lugares. Não é só vida sexual não. A carne, ela é inimiga nossa. Se a nossa carne tivesse hoje maior do que nós estaríamos em casa agora dormindo. Mas nós vencemos a carne e chegamos aqui. Amém? Se você é um vencedor por isso, diga glória a Deus. A terceiro estágio, que é a tentação, que a natureza carnal e humana entraram na vida desse homem, deste garoto, deste jovem, desse moço, podemos dizer assim, foi a sedução. Ele olhou, ele cobiçou e ele se sentiu o quê? Seduzido. E aí começou o quê? A criar dentro dele uma habilidade, um desejo. Caramba, eu vou conhecer. Pô, será que é bom mesmo? Será que esse negócio lá fora é melhor do que a igreja? Será que esse negócio lá fora é melhor do que a vida aqui dentro da fazenda? E aí o que aconteceu? Do olhar, da cobiça e da sedução, veio a concepção, que é o quarto estágio. A concepção. O que é a concepção? A concepção é o desejo concebido, é a vontade, é a atração, é a habilidade,
aquilo cresceu dentro dele, amadureceu dentro dele. E ele pegou e ele saiu. E aí o que ele fez para o pai? Pai, passa tudo. Por quê? Porque nasceu dentro dele, o que nasceu dentro dele? O pecado. Dentro dele amadureceu o pecado. Dentro daquele menino amadureceu o pecado de conhecer a outra vida, o pecado de conhecer as outras coisas, de conhecer o melhor de fora. O melhor de que ele vivia crescendo, ouvindo os empregados falando e não ouvindo os conselhos do pai. E aí ele foi, o pai deu tudo, ele foi. E ali, chegando naquela cidade, cheio do dinheiro, e você sabe que quando você está cheio de dinheiro, todo mundo está em tua volta. Não é verdade? Eu digo isso porque eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu trabalhava na Bolsa de Valores. Conveniado com a Bolsa de Valores. E eu tinha um contra-chequezinho gordinho, né? Solteiro. Aí todo mundo, quando acabava a mocidade, chegava assim perto de mim, "Ei, Israel!" E o bobão ia, "Ei!" E o bobão, "Ei!" Eu era... Gente, a minha natureza naquela época não estava ainda totalmente formada. Você com dinheiro, todo mundo cola em você. Você com dinheiro, todo mundo quer sair com você. Você com dinheiro, todo mundo quer estar ao seu lado. Se você tem um carro, melhor ainda, todo mundo quer ir contigo, porque sabe que tu não vai precisar botar gasolina, porque tu tem que levar para onde tu quer, para a direita, para a esquerda. A verdade é essa, gente. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza carnal. O pessoal lá fora, eles estão se preocupando com festas, com bailes, estão se preocupando com os prazeres da carne. E é o que o filho pródigo fez. Ele procurou. E ele se achou. E aí ele conheceu as mulheres, as raposinhas, as meretrizes, as raposinhas que a Bíblia fala. E ali ele foi, se entregou às paixões. Aí sim, se entregou à paixão carnal. Aí a natureza carnal dele entrou. Ele foi ao pecado. Ele foi e se entregou ao pecado. E do pecado ele se entregou à natureza humana. Esqueceu completamente do pai. Só que ele esqueceu que o que o pai tinha dado a ele começou a diminuir. Foi diminuindo. E foi diminuindo. E quando ele pensou que não, que ele botou a mão no bolso, não tinha mais dinheiro para comprar carne para fazer churrasco, não tinha mais dinheiro para comprar cerveja para os amigos, não tinha mais dinheiro para estar nas termas com as meninas, não tinha mais dinheiro para estar em lugar nenhum. Por quê? Porque tudo que a natureza carnal e humana dá, o inimigo tira, com a outra mão, ele dá, mas com a outra mão ele tira. E este menino se viu levado por esta natureza. Aí eu lhe pergunto, onde estava a natureza espiritual dessa criança? Onde estava a natureza espiritual? Não tinha. Por quê? Porque a Bíblia não relata se esse garoto foi ensinado nos caminhos do Senhor. A Bíblia não relata. Agora eu vou trazer isso para dentro da área familiar. Você tem orientado, que natureza você tem aplicado na vida do seu filho? Na vida do seu cônjuge? Que natureza você tem lançado hoje como base no teu lar? Qual é o tipo de natureza que você vive na sua casa? Eu estou te trazendo um exemplo de um filho pródigo. Mas eu estou te trazendo também um exemplo hoje para nossas vidas. Eu tenho 2 filhos. Não estão aqui, estão na outra igreja. Mas toda semana eu ligo e pergunto, como é que vocês estão? Como é que está? Pai, estou envolvido, tem gincana, tem festa junina, festa jesuína. Pai, eu estou participando do BEC. Pai, eu estou lendo a palavra. Pai, passa uns DVD para mim. Eu estou sempre procurando alimentar e não deixar meus filhos sem estar debaixo da natureza espiritual. Estou falando por mim. Estou falando por mim porque começa por quem prega. Quem está aqui em cima tem que pregar o que vive. E eu estou vivendo o que eu estou pregando. Porque eu comecei a observar que eu, como trabalho em escola, eu observo que a vida em fora está difícil, porque a natureza carnal e humana está mais prevalecendo dentro da casa dos filhos de Deus do que a natureza espiritual. E talvez você esteja aqui esta noite e tenha deixado um problema parecido com esse na sua casa. Ou talvez você esteja aqui esta noite e esteja vivendo um problema parecido com esse na tua vida.
Mas você não tem coragem de falar para Deus: Deus, eu estou vivendo esse momento. Eu estou deixando a minha natureza espiritual, ela ficar apagada, enquanto que a minha natureza carnal, ela está maior na minha vida. Talvez você esteja esquecendo que você tem que estar na casa de Deus, que você tem que estar buscando a Deus, que você tem que estar íntimo de Deus, porque a natureza espiritual é a natureza que nos dá força para vencer esse mundo tenebroso aí fora. É essa natureza que nos dá a vitória. E esse menino aqui passou pelo primeiro estágio. Ele olhou, ele cobiçou, ele foi seduzido, ele teve uma concepção, ou seja, ele cobiçou, ele deixou o pecado nascer na vida dele e ele saiu da presença do Pai. E quando nós saímos da presença do Pai, o Espírito Santo geme, o Espírito Santo chora, o Espírito Santo ele fica triste. Sabe por quê? Porque ele quer conversar com você todo dia. Ele quer falar com você assim: bom dia, meu filho. Mas sabe o que acontece? Por a natureza humana e pela natureza carnal está maior nas nossas vidas, nossa porta, o nosso coração, ele fica fechado ou entreaberto. E aí você esquece de fazer o devocional de oração, você esquece de ler a palavra, você esquece de orar, você esquece de estar na casa de Deus, porque o futebol dia de domingo é melhor, a praia quando o sol está quente é melhor. Isso é natureza. Bom, mas se tiver um churrasco eu vou, se tiver um evento na casa de Deus eu vou. Quantos poderiam estar aqui hoje nessas cadeiras? Quantos poderiam estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus e não estão? Alguns, nós sabemos que a situação financeira é difícil, né? Mas, e aí? Quem gosta de sair da zona de conforto? Quem gosta de não viver o seu conforto? E este menino, ele começou e ele pediu ao pai para sair do conforto. E aí o que aconteceu? O pecado consumiu e ele caiu em si. Queria comer, não podia comer. Queria beber e não podia beber. Imagina um garoto que viveu numa família farta, com tudo à mesa, né? E querendo comer, a boca seca de vontade de comer, né? De beber, e os porcos lá, comendo lá, e ele querendo, o negócio devia ser feio, né? Os porcos lá e ele querendo comer. Era uma situação delicada, gente. Agora, vamos olhar para a nossa vida espiritual. Vamos olhar para a nossa vida espiritual. O pecado gera o quê? Gera morte. Não é isso? O pecado, ele gera morte. Segundo o pastor, que eu amo muito, e que eu gosto, se eu puder, todo dia eu vejo e assisto o programa dele, quando eu posso, pelo meu trabalho. Hoje eu estou aqui porque eu não estou trabalhando. Se eu estivesse trabalhando, eu não estaria aqui hoje. Então hoje eu peguei a oportunidade que Deus me deu para mim poder estar aqui, porque hoje eu não estou trabalhando. Eu trabalho à noite. Por isso que você não me vê. Ah, o irmão Israel está pregando, mas eu não vejo ele durante a semana na igreja. Você não me vê porque eu trabalho. Ah, talvez na sua cabeça esteja assim. E o Israel está pregando uma coisa que ele não vive, ele não está na igreja durante a semana. Eu vivo o que eu prego. Durante a noite eu estou no trabalho e dou aula de MMA aqui. Por isso que você não me vê aqui. Amém? Mas se eu pudesse estar aqui, se eu pudesse ler a palavra, se eu pudesse estar meditando mais com vocês, aprendendo e ensinando mais aquilo que Deus tem falado no meu coração, eu estaria aqui quase sempre. Mas eu não tenho essa oportunidade. Tá? Então, se você está com essa pergunta, apaga essa pergunta do teu coração, porque é o diabo que está botando na tua mente isso agora. O José Gonçalves, ele falou uma coisa certa. O pastor José Gonçalves falou assim, ó, ele afirmou que o homem, ele é inteligente. O homem inteligente, presta atenção, ele aprende com os próprios erros. Mas o sábio aprende com o erro dos outros. O homem inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Você é inteligente ou você é sábio? Fica uma pergunta para você e para mim. Amém? Gente, a natureza natural, ela segue o módulo de vida humano. A natureza espiritual,
ela segue o modo de vida cristão. Por quê? Porque o corpo e a alma, eles somam juntos. A alma está cheia de paz, não é isso? E o corpo, quando a alma está cheia de paz, o corpo está forte. É verdade? Agora, o filho pródigo, ele não tinha a natureza forte. Ele não tinha o corpo dele forte. Ele não tinha a dedicação que ele queria ter. Por quê? Porque talvez faltasse a ele a palavra do Pai. E Deus está falando para você esta noite que Ele te ama. E que talvez você chegou aqui esta noite, talvez com a sua natureza carnal maior e 60% ou 70%, e se for 30%, glória a Deus, menor do que a espiritual. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é aquilo que está incomodando você esta noite. Mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele quer livrar você desses estágios que a vida oferece para te trazer a um estágio maior. Um estágio de renovação, um estágio de restauração. Por que nós lemos aqui, Senhor, Tu nos sondas e nos conheces? Por que eu li aqui o Salmo no início? Porque o Senhor, Ele te cerca. O Senhor, esta manhã, como todos os dias, Ele tem te cercado. Ele tem te guardado. Ele dá ordem aos anjos para guardar a sua vida e a minha. Amém? Se você crê nisso, dê glória a Deus. E Ele põe os anjos dele por trás e por diante. Mas por que muitas das vezes as aflições, as dificuldades chegam na nossa vida? Que nós tiramos a mão do Pai de cima das nossas vidas e procuramos fazer a nossa vontade. Procuramos fazer aquilo que a nossa natureza acha que é certo. Aquilo que nós achamos que é correto. Decisões que precisam ser pautadas em oração não são tomadas. Atitudes que precisam ser tomadas, muitas das vezes nós não pedimos orientação de Deus. E nas famílias que nós atendemos aqui, no Casal para Sempre, a gente tem visto isso. Quantas famílias chegam aqui desestabilizadas, vivendo uma natureza humana, uma natureza carnal, e esquece da natureza espiritual. Aí quando chega aqui na formatura, dão aquele belo testemunho que vocês veem, a transformação. Mas por quê? Porque eles entendem que o Espírito Santo é que tem que dirigir a vida deles. E eu pergunto a você, eu pergunto a mim também, será que nós não precisamos pedir ao Espírito Santo para nos dirigir mais ainda as nossas vidas? Será que nós estamos caindo aqui, num desses aqui, estágios aqui da vida? Será que o olhar tem te atraído? Será que o que tem te atraído? É alguma coisa que você olha? O que tem atraído os teus filhos? O que tem atraído a tua casa? O que tem distanciado você de Deus? O que tem atrapalhado você de viver uma natureza espiritual com Deus? É o olhar? Talvez é a cobiça? Ah, meu vizinho tem carro, eu também posso ter. A minha família, meu irmão é bem sucedido, eu também posso ter. Amém, você também pode. Mas você sabe como é a maneira? Você tem que procurar a orientação de Deus. E muitas das vezes a pessoa se endivida porque põe a mão pelos pés. E os pés pela cabeça. O que anda seduzindo a sua vida? O que te seduz no teu espírito? O que seduz a tua alma hoje? É a vontade de estar em comunhão com Deus? Ou não é a vontade? Qual é a tua concepção hoje? Qual é o motivo de concepção da tua vida hoje? Qual é a sua concepção? O que você tem como meta na tua vida hoje? O que você pede a cada dia para que nasça no seu coração? É o desejo de estar junto, próximo de Deus? Ou é o desejo de resolver todos os seus problemas? Se você deseja resolver os seus problemas, você tem que entregar primeiro ao reino. A Bíblia diz que você tem que buscar primeiro o reino. Sabe por quê? Porque as outras coisas Ele acrescenta.
Se você deixar as ansiedades, as angústias da vida tomar o teu lugar, tomar o teu tempo, você nunca vai ver o nascimento do teu milagre. E isso é estágio de tentação da natureza carnal e humana. Outra coisa também, o que tem sido de maior crescimento na tua vida? 60%, 40%, 30%, 20%? Como é que é a tua intimidade com Deus? Eu não vou perguntar a você não. Só estou falando para você o que Deus... Como é que você tem estado íntimo de Deus? Como é que está o teu grau de intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Para que Ele possa derramar essa natureza espiritual e derramar mais sobre a tua vida. E para terminar, o que é que tem matado as bênçãos, ou tem cortado, ou tem atrapalhado que a tua natureza espiritual, que o teu crescimento, ele seja mais forte na igreja? O que está atrapalhando você? Gente, a palavra está pregada. Eu poderia ler aqui vários salmos que eu botei aqui, vários versículos que estão aqui. Mas eu vou parar por aqui. Cláudio, dá uma chegadinha aqui em cima, por favor. Eu gostaria que você que está aí, e que eu que estou aqui, que você olhasse agora para dentro, vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para nossas naturezas. Natureza carnal, desejos, paixões, vontades. Natureza humana, vínculo de vida normal, como qualquer um. Trabalha, faz compra, paga luz, paga água, né? Sai, passeia, tal. Atende o celular. Amém? Vê internet. Ou natureza espiritual. Comunhão com Deus, leitura da palavra, jejum, oração, intimidade com o Espírito Santo. Aonde? Natureza carnal, natureza humana, natureza espiritual. Aonde nós estamos enquadrados? 100%, vamos lá. Eu estou 30, eu estou 30, eu estou 30. Eu estou 20, eu estou 20, eu estou 80, eu estou 60. Ô glória! Hã? Ou eu estou 20 na espiritual, 40 na carnal, 40 na humana. Eu não sei qual é a porcentagem da tua vida essa noite. E nem estou aqui para botar o dedo para te acusar. Porque quem acusa é o inimigo que está lá fora. Eu estou aqui para dizer para você que Deus pode transformar em situações que estão vivendo na sua vida esta noite. E que Ele pode mudar a tua natureza, Ele pode transformar você num verdadeiro adorador, num verdadeiro homem de oração, numa verdadeira mulher de oração, num verdadeiro jovem de oração. Mas para isso, você precisa deixar a natureza espiritual ser maior do que a natureza humana e carnal que está atormentando a sua vida. Porque nós, para vivermos o reino, nós temos que praticar o reino. Porque da boca para fora, muitos aí fora andam pregando. Mas da boca para dentro, viver e dar testemunho, poucos estão dando. Se você quer dar testemunho dessa natureza espiritual que está na tua vida, se você quer dar testemunho para os seus familiares, se você quer viver mais essa vida, eu convido você a falar com o Espírito Santo esta noite e falar assim: Espírito Santo, eu preciso largar, tomar cuidado com esses estágios aqui que foram pregados hoje, e eu preciso mudar a minha natureza, eu preciso viver mais a natureza espiritual da minha vida. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Amém? Fale com Deus. Eu também estou falando com Deus. Eu preciso a cada dia mais. Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Me conhece. Aleluia. Ouça esse louvor. Medite nesse louvor. Quando assento e levanto, Esquadrinha, Senhor.
esquadrinhas meu andar. Aleluia, Senhor. Esta noite, meu Deus, Meu deitar, Tu és onisciente, Pai. conheces todos os meus caminhos. Aleluia. Ainda a palavra não me chegou à boca. Ainda Oh, Espírito Santo de Deus, olha para dentro de nós, Senhor. não me chegou a boca. Oh, Deus, Tu já conheces, ó Pai. E Tu já conheces, Aleluia. Senhor. Oh, Deus, é Tu quem nos cerca, meu Pai. Tu me cercas. Ele te cerca esta noite. Por trás. Ele te trouxe aqui esta noite. Ele trouxe você aqui esta noite para você fazer uma avaliação da tua vida. Ele me trouxe aqui esta noite para fazer uma avaliação da minha vida. Israel, você precisa estar mais na minha natureza espiritual. Israel, você precisa viver mais o meu reino, mais a minha justiça. A começar por mim, Senhor. Eu quebro meu coração diante de Ti e digo: eu preciso de Ti esta noite. E se você precisa de Deus, se você precisa botar a tua natureza na mão de Deus, não tenha vergonha de quem está ao seu lado, não tenha vergonha de que você é novo, se você é velho. Não importa o momento que você esteja passando, não importa a tua posição que você tenha na igreja, mas se você quer uma natureza espiritual de Deus, vai aqui à frente, levanta do teu lugar e diz assim: Senhor, eu preciso dessa natureza, eu preciso botar mais a minha natureza na minha vida, eu preciso mais botar a minha vida dentro de Ti, eu preciso mais ser fortalecido pelo Teu Espírito Santo, eu preciso mais mudar a minha vida, eu preciso ver a concepção melhor daquilo que eu estou vivendo. Talvez os meus filhos estejam precisando e eu não estou sendo um bom pai, eu não estou sendo uma boa mãe, eu talvez não esteja sendo um bom marido, uma boa esposa, talvez eu não tenha sido um bom filho. Se você quer receber essa oração, se você quer que o seu lar seja abençoado, se você não tiver, olha, se você tiver vergonha de vir aqui à frente, não precisa vir, basta toda a igreja se levantar e orar junto. Amém? Agora, se você quiser um ato de fé, vira aqui à frente e venha. Ninguém vai forçar você a nada. Amém? A decisão é individual. Você pode se levantar do seu lugar e ficar em pé e receber a oração, ou você pode pisar na cabeça do inimigo e vir à frente e declarar: eu quero viver uma natureza espiritual com Deus, porque nessa hora a vergonha chega e vão me ver lá na frente. Eu tenho cargo, eu tenho posição. Esquece isso, porque no reino de Deus o maior é o menor. A cruz de Cristo, todos nós somos iguais. Amém? Cláudio, vai de novo, querido. Senhor, Tu me sondas E me conhece. e me conhece. Aleluia. Sabes quando assento e levanto. A vontade que eu estou é de louvar aqui, mas eu vou deixar o Cláudio louvar. Amém? Esquadrinhas, Oh Deus, louvado seja o Teu nome, meu Pai. Esquadrinha agora, meu Deus, a vida dos meus irmãos que estão aqui à frente, meu Deus. Esquadrinha, meu Deus, o coração. Esquadrinha a mente, meu Pai. Vê onde precisa fazer, meu Deus, a Tua boa obra. Eu não sei, meu Deus, se a obra é no Teu espírito deles. Eu não sei se a obra Tua é na alma deles. Eu não sei se a obra, meu Deus, é na natureza humana que ainda está falha, que precisa ser renovada, que precisa ser restaurada esta noite. Mas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nesta noite eu peço que Tu jogue por terra todas as barreiras, todas as dificuldades, todas as ansiedades, todas as aflições que os meus irmãos estão passando, meu Deus. Que nesta noite a Tua natureza cresça na vida deles, que eles possam ter um passo de fé, um passo de decisão, um passo de mudança, que eles digam não à natureza carnal que vem afligir as suas vidas, não à sua natureza humana que muitas das vezes tem afastado eles dos teus caminhos, tem deixado eles de meditar, de orar, de ler a Tua palavra, Senhor, de ter comunhão contigo, ó Deus. Mas que eles nesta noite possam sair daqui restaurados, na certeza de que Tu, meu Pai, sabia que eles estariam vindo aqui, e que Tu, Pai, com a Tua mão que está sobre eles agora, estaria abençoando eles, ó Deus. Pai, eu também peço que Tu abençoe aqueles que estão no banco, que estão sentados nas cadeiras, que não se levantaram, meu Deus, mas também, Pai, que ouviram a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite com o poder do Teu Espírito Santo.
meu Deus, porque o Teu Espírito Santo merece esta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus, porque a palavra é dEle, e é por Ele, e através dEle, ela tem que ser, ó Deus, apregoada cada dia em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, esta noite, pela vida dos meus irmãos que aqui chegaram, por aqueles que entenderam, Pai, que a natureza espiritual tem que ser maior do que a carnal e do que a humana. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui à frente. Oh Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos, ó Deus. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu também estou precisando me botar, ó Deus, nessa brecha, me botar, ó Deus, na tua direção a cada dia, para fazer a tua boa obra. Pai, muito obrigado. Vamos todos ficar de pé agora, levantar nossas mãos, você que está aqui à frente. Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por esta reunião, ó Deus, que Tu possas, ó Deus, nos conduzir aos nossos lares. Agora, Senhor, com este salmo, meu Deus, mais forte em nossas vidas. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu pões a Tua mão sobre mim por trás e pões a Sua mão por mim por diante. Mas agora, Senhor, sai daqui com a Tua mão sobre a minha cabeça. Pai, obrigado, meu Deus, leva nos nossos lares, debaixo da Tua proteção, da Tua unção. Dá-nos, ó Deus, um final de semana abençoado, que possamos estar aqui na quinta-feira, aquele que vai estar, que possamos estar aqui no sábado, aqueles que têm compromisso, amanhã no grupo dos homens, no culto dos Edes. Ó Deus, enfim, Senhor, dá-nos uma noite tranquila. Pai, muito obrigado, ó Deus, e que toda a igreja diga amém. E que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo, porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dado a Ele, amém? Deus abençoe vocês, amém? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há